Ó, e agora, né, para ficar mais fácil de ver todo mundo junto. Então, lá primeiro na estrela, vamos entender o que acontece aqui com a corrente, beleza? Então, corrente é igual na ligação estrela. E a tensão? A tensão aqui, beleza, aqui na ligação estrela, e a tensão aqui na ligação estrela. A tensão, ela não é diferente, porque aqui eu não tenho uma ligação em paralelo. Eu tenho, ó, se você olhar para a linha aqui, eu vou ter duas bobinas aqui, ó, em série, tá vendo? Então, imagina naquele exemplo que a gente estudou, queda de tensão, que era proporcional à carga, quanto maior a resistência da carga, maior era a queda de tensão, e aí depois a gente, numa ligação em série, as tensões, as quedas de tensões, elas se somavam de acordo com a tensão da fonte. Então, imagina que aqui é a fonte, pode imaginar nesse primeiro momento que isso aqui é um resistor, para ficar mais fácil. É um resistor, imagina como um resistor. Aí você vem aqui, ó, se aqui é a fonte, eu tô com essa ligação aqui em série. Então, logo, eu vou ter uma tensão aqui e outra tensão aqui. E as duas somadas, aí a gente vai ter isso aqui, beleza? Somadas, aí não algebricamente, porque aqui a gente não está falando de um sistema, são três fases, são equilibradas, e a relação desse equilíbrio é dada por raiz de 3, 1,73, beleza? Ó, aí antes da gente falar, agora propriamente entrar nesse quesito aqui, ó, a gente vai, vamos abordar um pouquinho melhor aqui num desenho que eu vou fazer na lousa. Ó, pessoal, vamos então entender aqui, ó. Fiz o arranjo aqui das duas ligações. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, vamos lá. Quando a gente fala de tensão de... Aí a gente pode pegar, por exemplo, quando eu falo de tensão de linha, eu estou falando da diferença de potencial entre fases, ó. Aí eu poderia fazer isso aqui, ó. Essa setinha está apontando uma diferença de potencial, beleza? E aí eu vou chamar de tensão de linha. Só que aí se eu vir aqui, quem que é? RS, beleza? E aqui, eu vou chamar de tensão de fase. Ó, dá uma olhada numa situação. Aqui, eu tenho justamente duas fases, né? Eu tenho uma diferença de potencial entre uma fase e outra. Aqui, eu tenho a diferença de potencial de duas fases? Não, porque é o neutro. O neutro eu coloquei aqui não para vocês entenderem a analogia, mas não necessariamente lá vai chegar um cabo de neutro no motor, beleza? Esquece a parte do motor, a gente está falando aqui de um arranjo de 3 ramos com 3 bobinas, para que a gente entenda como que funciona o conceito, como que a corrente se comporta, tanto aqui, corrente e a tensão, quanto aqui. Aí, beleza. Nessa parte aqui, ó, eu vou fazer, que é a minha, ó, se a gente pegar aqui, eu estou numa fase, se a gente pegar aqui, eu estou em outra fase. E ao mesmo tempo, quando eu falo da tensão em cima dessa bobina, olha só, imagina que eu estou com a minha ponta de prova aqui. Medir aqui, eu estou medindo diferença de potencial entre quem? Fases, não é isso? Fase RS. Aí, beleza. E se eu medir o potencial aqui? Eu estou medindo o potencial, muda? Muda alguma coisa? Não. Então, e aqui, ó, você viu que aqui não teve ponto para neutros. Você vê que aqui não tem um ponto de referencial de potencial zero. Aqui eu tenho. Então, é exatamente isso que vai caracterizar o tipo de ligação. E olha só, quando eu falo, por exemplo, aí eu estou vindo com a corrente aqui, ó.
Beleza. Essa é a I de fase. Aí aqui, ó. Beleza. Aí aqui, assim como... Olha o trajeto da corrente, ó. Ele vem para cá, veio para cá. Se você vir daqui, ó, I de fase, que é a mesma analogia, ó. Vou vir para cá, vou pegar aqui, ó, é a mesma. Ah, e para onde, ó, olha o trajeto, ó, por exemplo, dessa linha aqui, tô vindo, vim aqui para cá, ó, passei aqui, vim para cá. Tá vendo que aqui eu tenho um caminho que vai me permitir justamente a corrente. Lembra que eu expliquei lá no início que a corrente ela tende a ir e tende a retornar. Então pega a mesma analogia. E o neutro era um caminho justamente para quê? Para que a corrente comece no neutro há circulação de corrente. E a ideia é que essa corrente ela transitasse pelo neutro se a carga estiver desempenhando o trabalho ali naquele momento. Então, quando você vem e segue o fluxo da corrente, ó, você vê que ó, a mesma corrente que sai aqui da fase, passa aqui, ó, é a mesma, ela vem pega esse caminho. Se ela vir por outro ramo, ó, vamos por aqui, ó, ela vem, pega esse caminho. Aqui é a mesma coisa, ela vem e pega esse caminho. Por quê? Ah, Lucas, mas por que ela não pega o outro caminho? Porque eu tenho diferença de potencial das fases. Então, eu estou tendo circulação de corrente aqui em diferentes sentidos o tempo inteiro, porque eu vou variando o quê? A polaridade, que é aquilo da corrente alternada. Aqui, em relação ao neutro, contribui para que a corrente que está fluindo aqui seja a mesma que flua aqui. Então, por exemplo, eu posso falar aqui, ó, que é I de fase, e aqui eu já disse que é I de linha. Logo, nessa aplicação aqui, beleza. E a tensão? Agora vamos dar uma analisada na tensão. Se, por exemplo, eu medir a tensão de linha, se eu medir o diferencial a diferença de potencial aqui, eu vou ter a tensão que eu chamei de linha. Beleza, é uma. Se eu medir esse diferencial aqui, vai ser a mesma? Porque agora, por que eu estou levando em consideração esse ponto? Porque para que eu meça a diferença de potencial, lembra que eu falei que sempre tem que ser um ponto em relação ao outro? É a diferença de um ponto para outro. Se eu quero medir na bobina, eu vou pegar aqui e vou pegar aqui. Mas não é a mesma coisa de eu fazer isso? É. Então, logo, vai ser a mesma tensão? A diferença de potencial que eu vou ter entre esses dois pontos é a mesma do que esses dois? Sem lembrar de cálculos, só analisando o circuito que eu fiz aqui. Vocês podem imaginar que isso aqui fosse até resistores. Não tem problema. Vai ser a mesma? Olha essa analogia, ó. Ó, daqui é uma coisa. Aí, quando você pega e olha daqui, é a mesma? Não é a mesma. Então, já dá para ter em mente que a tensão de linha, na opinião de vocês, o VL, ele vai ser maior ou menor que o VF? Maior. Beleza, então daí a gente chega naquela relação que a gente viu lá. Se ele é maior, não importa para a gente o quanto ele é maior nesse momento. Isso aqui é só uma decorrência da demonstração com o desenho. Agora vamos lá do triângulo. Ó, aqui eu vou medir ponta de prova do meu multímetro, eu vou medir aqui do meu voltímetro, eu vou medir aqui a diferença de potencial nesses dois pontos, que vai ser o quê? Tensão de linha. Beleza, isso aí. Aí agora eu quero medir a diferença de potencial desses dois pontos aqui, que vai ser a minha tensão de fase. É a mesma? Ó, tá vendo que é a mesma? Ó, é o mesmo. Então, logo aqui, vou colocar na sequência, para ficar igual o que eu coloquei aqui. E a corrente? Agora vamos dar uma analisada na corrente. Ela vem aqui, ó, e
linha. Aí vamos aqui, ó, uma ilhinha aqui também. Aí uma ilhinha. Ó, tô vindo com uma ilhinha daqui, chegou num ponto, aí eu vim com uma de fase para cá e uma de fase para cá. Vocês conseguem entender? Aí, ó, sem falar de matemática, não se atentam nessa parte aqui agora. Sem falar de expressão matemática, esquece isso aqui. Essa corrente que vai vir aqui, ela não está tendo dois caminhos? Independente, a gente não vai assumir que é o dobro, que vai, é a metade que vai para um lado e a metade que vai para outro. Mas o fato é, vai vir uma parcela para cá e vai vir uma parcela para cá, correto? Pelo desenho, é claro ver. Então, eu posso falar que essa daqui é a mesma dessa daqui? Não posso. Então, na visão ali, quem que vai ser maior? O IL ou o IF? O IL, né? Porque do IL vão se derivar duas IF. Na analogia, tá? Só para. Então a gente entende que no caso aqui da IL, ela é igual justamente quem? IF sobre raiz de 3.